Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o livro caixa digital de produtor rural e como você deve fazer esse livro caixa. O ano passado, a Receita ela criou uma obrigatoriedade nova para o produtor rural. Produtores que faturam acima de 4,8 milhões, na verdade o ano passado, que foi o primeiro ano da legislação, era acima de 7,2 milhões. Eles foram obrigados a entregar o livro caixa, só que da maneira digital. Até o ano passado, todo produtor rural ele não precisava enviar as informações detalhadas para a Receita Federal. Ele simplesmente fazia um resumo apurando receitas e despesas, e esse resumo é o que era colocado dentro da declaração do imposto de renda do produtor e enviado para a Receita Federal. Com essa nova legislação que o Gustavo comentou, a Receita passou a exigir dos produtores que faturam acima de 4.800.000 o detalhamento de todas as notas que chegaram naquele resumo que ele continua enviando dentro da sua declaração de imposto de renda. Esse é um ponto que às vezes os produtores se perguntam ou tem muita dúvida, porque na verdade a questão do livro caixa, seja ele digital ou não, todo produtor rural deve fazer, tá? Na verdade a grande maioria não fazia o livro caixa que a gente chama de manual, vamos por assim, mas deveria ser feito. A questão do livro caixa digital são maiores informações, e ele deve ser enviado junto com essa declaração de imposto de renda. Ou seja, todo o detalhamento da sua atividade rural tem que constar e tem que fazer jus ao que está no livro caixa digital. Com isso, o ano passado muitos produtores foram pegos de calça curta, ou seja, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa e como é que eu faço isso? Mediante essa situação, a gente da Lastro, já conhecendo vastamente a questão do imposto de renda de produtor, a gente resolveu criar um sistema. E por que dessa ideia de criar um sistema? Essa ideia não vem assim do nada. O que acontece é que as informações são enviadas para a Receita Federal através de um arquivo TXT, que é um arquivo próprio onde o detalhamento das suas notas são transformados neste arquivo e enviado para a Receita Federal. Então, quando a gente pensou em criar o livro caixa, um programa próprio para fazer o livro caixa digital de produtor rural, foi exatamente criar um programa que traz todas as informações que a Receita exige de forma segura para que o produtor faça o lançamento e possa tanto colocar essas informações dentro da sua declaração de imposto de renda, como também gerar esse arquivo TXT dentro do que a Receita exige e enviar para a Receita Federal. E qual que era o grande problema nessa história? Muitos produtores ficavam vendidos, ou seja, no mercado, tendo sistemas ou muito complexos ou sistemas com uma linguagem contábil muito avançada. Isso faz com que os produtores tinham dificuldade de se envolver nesse tipo de sistema. Mediante isso, a Lastro criou, e vocês vão ver aí, a gente criou um sistema chamado L-Agro, ou seja, um sistema simples, prático e muito eficaz para você fazer o seu livro caixa. Mas por que eu não deixo isso a critério do meu contador? Porque a gente entende que, como existe o detalhamento das informações, ou seja, tudo que você vai colocar ali, você tem que saber o que está sendo colocado. Vocês vão ver que a gente vai detalhar algumas coisas bacanas do L-Agro, mas você vai ver que é importantíssimo o produtor saber o que está sendo colocado no seu livro caixa. Mas, se você fizer o preenchimento correto nos meses corretos, você vai saber online, ou seja, você vai saber todo mês, você vai saber todo dia como é que está a situação do seu imposto de renda. Então você não vai chegar em dezembro, novembro do ano, ou quando for declarar para você descobrir que tem erros, que tem problemas, ou que você vai pagar muito de imposto de renda. Além disso, é impossível a gente esperar que o seu contador, que não vivencia o seu dia a dia na produção agrícola, que ele consiga saber informações muito próprias da produção agrícola. É muito difícil você pensar que as exigências que a Receita fez no
no que se trata do livro Caixa Digital, são exigências próprias da vida agrícola do produtor. E transferir essa responsabilidade para o seu contador é algo que vai demandar de você um trabalho tão grande de passar informações que acaba sendo muito mais fácil você fazer isso de uma forma simples e interna. Porque o livro Caixa Digital de Produtor, ele nada mais é do que a tradução da vida do produtor rural, onde você vai ter que informar qual é o banco que você usou para receber determinada nota fiscal que você emitiu ou para pagar determinada nota que você comprou. Informações que são muito específicas da contabilidade que até então o produtor não precisava apresentar. Então, a ideia de ter um programa para isso é para que você possa passar também as informações de forma correta e segura, porque a partir do momento que você envia para a Receita Federal o detalhamento de tudo que acontece na sua vida agrícola, ela vai confrontar isso com uma série de informações que ela tem. Então, essas informações precisam estar corretas, porque senão a chance de você cair na malha fina é muito grande. Então, o programa que a Lastro desenvolveu, ele é um programa muito simples, voltado para o produtor rural, específico para o livro Caixa Digital e trazendo informações que são essenciais de acordo com a legislação da Receita Federal. A gente teve como objetivo não adaptar um sistema, ou seja, a gente não adaptou um sistema de gestão, não adaptamos um sistema contábil e sim criamos do zero um sistema específico para o livro caixa. Vocês vão ver aí, por exemplo, nessa parte inicial que a gente está falando do L-Agro, uma das coisas que a gente vê como mais importante, que eu sempre mostro muito para os clientes, é a questão do dashboard. Por quê? No dashboard você vai ter um resumo básico do que está acontecendo no seu livro caixa. Ou seja, se você teve despesa, quanto você teve despesa, você está vendo aí, passando com o mouse em cima do gráfico, você consegue ver o valor exato que você gastou e o valor exato que você faturou. Tendo essa ideia anual, você pode escolher os meses e tudo mais, e os anos, você consegue ver, por exemplo, hoje nós estamos numa determinada data, você consegue ver todos os meses desse ano como é que está seu imposto de renda e como é que está, por exemplo, dos outros anos. Ou seja, você não vai chegar em abril agora completamente sem saber o que está acontecendo. Posterior a isso, você vai ver outros links. A gente também, nesses outros links, buscou trazer um pouquinho do que é a realidade que esse livro caixa exige. Então, o cadastro no livro caixa digital, ele é muito diferente de um cadastro de um sistema de gestão. Então, quando você vai fazer o cadastro para enviar essas informações para a Receita Federal, você tem que cumprir algumas regras e exigências que a Receita fez na sua legislação. E é muito difícil a gente encontrar um sistema de contabilidade ou um sistema de gestão que traga exatamente essas informações e com o detalhamento que a Receita exigiu. Então, o cadastro do sistema do L-Agro, ele traz somente aquilo que você precisa colocar ali para enviar para a Receita Federal e ele traz as informações de uma forma simples e muito fácil do produtor preencher. Então, a parte de cadastro, ela está totalmente vinculada ao que a legislação exigiu. Além disso, ele traz também toda a parte de relatórios, onde traduz, onde você pode imprimir, onde você pode visualizar tudo que você lançou no seu livro caixa digital. E, juntamente com isso, ele gera o arquivo TXT, que é o fim, né, dessa ideia toda, que é exatamente o arquivo que vai ser enviado para a Receita Federal. E aí a gente tem um detalhe muito importante, quando a gente gera esse arquivo TXT, ele tem que ser validado no site da Receita Federal. E para ser validado, ele não pode ter nenhuma regra diferente do que a legislação exige. Então, o livro caixa do L-Agro, aquele arquivo que é gerado pelo L-Agro, ele já foi validado, já foi testado e ele traz para o produtor a garantia de que ele vai atender às exigências da Receita Federal sem que o produtor tenha nenhum problema na hora exata de enviar. Porque é muito comum a gente ver você trabalhar o ano inteiro e aí na hora de gerar o arquivo dá erro, não consegue enviar, tem um problema com uma coisa. E aí para
o produtor, que não é uma pessoa que entende de tecnologia, não entende muitas vezes de sistema, ele vai ter que buscar ajuda para resolver esse problema no arquivo TXT, que tem que ser validado dentro do site da Receita Federal. A Viviane pode falar isso com muita propriedade, porque ela é praticamente a mãe da criança, ou seja, ela trabalhou juntamente com o pessoal, o nosso pessoal de tecnologia, para desenvolver esse sistema. Então, cada campo que tem lá, cada erro que foi dado durante os testes, ela sabe isso daí de cor salteado. Uma das coisas que a gente fala muito, que eu particularmente falo muito para cliente, o sistema ele é simples, o sistema ele é fácil de operar, só que você tem que ter cuidado com o que você está colocando ali dentro. Tá? A gente não pode, se você vai ver aí, uma das solicitações, né, dos nossos clientes foi uma questão de importação. Puxa, posso importar planilhas, posso tirar informações do meu sistema de gestão e mandar para o meu sistema de livro caixa? Pode, a gente conseguiu dar essa solução tecnológica para poder fazer isso, mas é lógico que a gente sempre lembra, tem que ter cuidado com as informações que coloca. Tá? Ao longo dos próximos vídeos a gente vai dando toques em relação a quais são os detalhes de fazer o lançamento de um livro caixa. E por que, né, a Receita exigir um livro caixa digital do produtor rural? A gente entende que o produtor rural, durante muito tempo, ele teve uma certa tranquilidade com relação às informações que ele colocava da sua vida agrícola na sua declaração de imposto de renda. E a Receita decidiu que agora ela quer ter um olhar mais detalhado para isso. E essa obrigação é exatamente para ter um olhar mais detalhado. Então, aquela história de eu só somar e dar o resultado para o contador lançar na declaração de imposto de renda realmente acabou. A partir de agora, você está passando a sua vida para a Receita Federal. E aí a gente também tem que fazer uma ponderação importante com relação à diferença de gestão e a diferença do que você realmente tem que colocar no livro caixa digital. A gente sabe que assim, um dos pontos mais discutíveis são o ano agrícola, as safras, seja de qual cultura a gente esteja falando, elas nunca vão coincidir com o ano fiscal. Então a gente está falando aí que muitas vezes eu faço compras que eu só vou ter o retorno desse investimento no ano fiscal seguinte. A gente tem exemplos como a safra de milho, em que o produtor tem que comprar tudo em novembro, dezembro e só vai colher esse milho no ano seguinte. Então, a gestão disso é de uma forma, onde você apura se aquela roça deu lucro ou não deu lucro. A parte fiscal é totalmente diferente, porque se você teve despesa no ano fiscal, você vai ter que informar isso para a Receita Federal. Então, a gente precisa entender que as informações enviadas para a Receita Federal trabalham com o ano fiscal, que vai de janeiro a dezembro, enviadas para a Receita até o dia 30 de abril. Agora, a gestão disso vai de acordo com a sua cultura, com a sua safra, com a sua vida agrícola em si. Então, esse cuidado todo, quando a gente trabalha num sistema específico para atender essa legislação, ele torna mais fácil para o produtor o lançamento dessas informações e o envio delas para a Receita Federal. Esse é apenas um dos pontos que tem que ser levado em consideração quando você está fazendo seu livro caixa. Então, acompanhe o nosso canal, se inscreve no nosso canal, que nos próximos vídeos a gente vai trazer bastante coisa interessante para vocês de como fazer o livro. Tem dúvida, tem qualquer coisa, pode escrever para a gente aqui. Acesse o nosso site, você vai ter todos os níveis de informação que você precisa. Tá bom, pessoal? Obrigado e até os próximos vídeos. Até mais!